Oi, turminha, tudo bem com vocês? Então, a prof trouxe para vocês aqui a atividade da aula de hoje, né? Onde nós iremos trabalhar aqui mais um pouquinho com as fábulas. Lembram que na aula passada nós já havíamos começado lá na página 70 e na página 71 do nosso livro de português, certo? Onde nós falamos sobre a fábula O Leão e o Rato, né? A esperteza do rato em procurar ajudar o leão, né? E quando o rato precisou de ajuda, se viu no apuro, né? O leão também esteve pronto para ajudar o rato, né? Então, às vezes, o tamanho não é documento também, como a gente viu ali, né? O leão muito bem poderia ter comido o rato e, né? Talvez ele ficaria então preso lá na rede. Mas como ele ajudou o leão, então o rato ficou amigo, né, do leão, saiu ali como um herói até mesmo, né? Na página 72 diz assim: as fábulas podem ser escritas em forma de poema. Um poema pode ser facilmente reconhecido pela maneira como é organizado. Ele tem, em geral, esses elementos, ó, preste bem atenção aos elementos que ele tem. Então, ele é em verso, cada linha do poema, certo? Então, cada uma das linhas lá é um poema. A prof vai usar como exemplo esse recadinho aqui, que é o das atividades de vocês do livro, né? Como se fosse aqui, ó. Cada linha, então, um verso, né? Certo? Ele é também separado em estrofes, ou seja, é o conjunto de versos. Lá na fábula do leão e do rato, vocês vão ver lá que a primeira estrofe, ela tem mais versos do que a última estrofe, por exemplo, né? Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, a primeira estrofe tem 7 versos e a última estrofe tem 3 versos. 3, tá? Então, é aí que tá a diferença. E também tem rimas, que são os sons semelhantes no final das palavras. Geralmente aparece no final dos versos, né? Muito raro nós iremos encontrar as rimas no meio do verso, né? Geralmente no final, como, por exemplo, vamos buscar um exemplo aqui. Ao deixar seu buraquinho, viu seu pobre do ratinho. Então, o inho do buraquinho rimou com o inho do ratinho, né? Então, aqui nós temos uma rima. Nome com fome. Leão com vão, né? Estão rimando. Imaginar com matar. O ar é a parte que rima das palavras, não é a palavra toda, né? É só uma parte ali que está rimando, certo? Então, é muito importante que você marque lá com uma canetinha, com lápis de cor, pinte essas 3 partes. As partes do poema, né? Que é o verso, que é cada uma das linhas, a estrofe, que é conjunto de versos, e as rimas que aparecem, então, no final dos versos, né? A rima também pode estar rimando verso um abaixo do outro, ou como ali no poema a gente viu, em uma estrofe e depois na outra estrofe também, né? Como imaginar e matar, tá? Lá no livro, então, vocês vão responder. Observe a fábula do Esopo na página 60 e a fábula de La Fontaine. Então, assim, ó, vocês vão voltar, porque essa página aqui de La Fontaine está na página 70, né? Vocês vão voltar lá na página 60. E aí, vocês vão observar, vão pedir para a mamãe, para o papai ler para vocês, e vocês vão observar
Qual que é a diferença? Porque lá também é uma fábula e o título também é o Leão e o Ratinho, tá? Então vocês vão observar as duas fábulas e vão responder assim: qual delas está em forma de poema? Qual delas que está em forma de poema? A fábula da página 60? A fábula de Esopo? Ou a fábula da página 70, a página de La Fontaine? Qual delas você vai responder marcando um xizinho, tá? Preencha com Esopo ou La Fontaine. Na fábula D, o leão achou graça da ideia de que um simples ratinho pudesse ajudá-lo e o soltou. Na fábula D, o leão devia estar sem fome, por isso não comeu o ratinho. Por isso que tem que ler a fábula lá da página 60, 60, tá? Na número 3, na sua opinião, qual a melhor justificativa para não comer o ratinho? Explique. Por que será que foi importante que ele não comeu o ratinho? O que será que teria acontecido se o leão tivesse comido o ratinho? Já imaginou? Então coloca aqui a tua resposta, tá? Quantas estrofes o poema O Leão e o Rato tem? Então, ó, estrofes é o conjunto de versos, né? Então, você vai voltar aqui no poema O Leão e o Rato e vai contar quantas estrofes. Estrofes é o conjunto de versos, então não é cada uma linha, certo? É as estrofes, é o conjunto dos versos. Primeira estrofe eu falei que tem 7 versos. A última estrofe tem 3 versos. Então, quantas estrofes tem? Coloca em números lá. Em que estrofe está o ensinamento? O poema, ele traz um ensinamento, né? Bem importante. E diz que o leão, então, ele foi sábio, né? Mas como ele traz um ensinamento, vocês vão procurar com a mamãe, com o papai e vão responder qual é esse ensinamento, né? Qual estrofe que está esse ensinamento aí? Então, vocês vão colocar, por exemplo, é na primeira, é na terceira, é na quinta, é na última estrofe, tá? Então, vocês vão colocar qual estrofe que está esse ensinamento, essa moral, vamos dizer assim, tá? Agora, ó, quantos versos tem o poema? Versos é cada linha, tá? Então, você vai colocar o número do lado de cada linha e vai contar quantos versos tem, ok? É um número, assim, bem grandinho até, tá bom? Na página seguinte, vocês terão que numerar as estrofes do poema, relacionando a quantidade de versos de verso às estrofes. Então, 3 versos, quarta, quinta, sexta, estrofe, né? 4 versos, segunda e terceira estrofe. Então, por exemplo, 3 versos nós temos lá por exemplo, na primeira estrofe, tem 3 versos? Acho que não, né? Na segunda estrofe, ela tem 4 versos? Vamos voltar ali, vamos contar. A segunda estrofe, 1, 2, 3, 4. Então, aí já tem um sentido, né? Então, você vai contar quantos versos tem e relacionar, ligando, tá bom? A quantidade de estrofes que tem, certo? A número 7, sublinhe no poema as palavras que rimam. Assinale o que você pode observar. Todos os versos rimam? Será? Acho que não, né? A estrofe sem rima? Será? Há palavras que rimam na mesma estrofe? Tem palavras que rimam na mesma estrofe. Por exemplo, nome
com fome, né? Então, eles vão rimar no mesmo verso, na mesma estrofe, desculpa. Há palavras que rimam em estrofes diferentes. Que será, né? Então, vocês vão marcar xizinho aí nessas que vocês consideram que estão corretas, ok? Leia esses poemas, esses versos e preencha os espaços com as rimas que faltam. Por isso, que acontece? Pensando em matar a... O que o leão foi matar? O leão buscava um rio. Quando caiu numa... Então, vocês vão completar ali os 2 espacinhos, ok? E ali embaixo também. Completa as caixinhas com rima, estrofe ou verso. O primeiro quadrinho ali, então, antes do quadrinho verde, vocês vão colocar uma palavrinha ali. Rima, estrofe ou verso. Lá em cima, gesto que não foi em vão. É um verso? Ou é uma estrofe? Ou é uma rima? Quem iria imaginar que um simples rato pudesse um leão salvar? Olha a terminação. Imaginar e salvar. É um verso? É uma estrofe? Ou é uma rima? Então, dentro dos quadrinhos ali, vocês vão completar com uma dessas 3 palavrinhas, tá? Preste bem atenção, porque quando ele tá ali formado, ó, gesto que não foi em vão. Quem iria imaginar que um simples rato pudesse o leão salvar? Então, ó, o que é um conjunto? É uma... E uma linha é chamada de... Quando as palavras terminam iguais, nós chamamos de... Né? Então, aí você vai ter que estar completando, tudo bem? Feita essa atividade, a prof já vai estar colocando aqui para vocês o texto que nós iremos trabalhar em seguida, certo? Então, a prof vai passar para vocês uma história para vocês ouvirem, mas preste atenção, não é simplesmente para ouvir, deixar o celular lá e pronto. Vocês vão ter que ouvir, prestar bem atenção, porque depois a prof vai disponibilizar o texto para vocês estarem lá naquele caderno de atividades copiando a atividade, certo? Então, vocês vão copiar o texto, a prof já deixou resumidinho para vocês vão copiar. Depois que vocês copiarem, vocês vão produzir um belo desenho no caderno, certo? Presta atenção. Vão ouvir o texto que a prof está colocando para vocês de Ruth Rocha. Vão copiar o resumo no caderninho, tá? E aí vão fazer um belo desenho. Vai precisar da mamãe? Talvez para ler aqui o resumo. Porque se você pegar o vídeo e acompanhar bem certinho aqui, a prof está explicando bem certinho para vocês. E aí vocês vão conseguir fazer. Combinado? Pede para a mamãe, para o papai ou quem estiver ajudando vocês para que retome a leitura lá da poesia, da fábula, do poema e da fábula O Leão e o Rato, para vocês estarem memorizando o que aconteceu, certo? Outra coisa, é muito importante, crianças, que vocês estejam desenvolvendo esse hábito de leitura. Quando nós voltarmos aí, talvez, né, daqui uns 2 meses nós voltamos para a escola, vocês vão estar bem rápidos na leitura, né? Então, preste bem atenção nas palavrinhas, preste bem atenção, leia devagar, leia com calma, junte as sílabas certinhos, deixem a preguicinha de lado, porque senão quando nós voltar, vocês vão sentir tanta dificuldade e aí vai ser bem difícil de nós trabalharmos, né? Mas eu creio que vocês são muito inteligentes, eu sei que vai dar tudo certo, combinado? Então, beijos e bom trabalho!